Oi, meu nome é Patrine Sayuri Macedo Signorelli. Vivo em circo desde quando eu nasci. Minha família, meus bisavós meus avós, meu pai, meus pais. E hoje eu sou a quarta geração por parte da minha família. Comecei a trabalhar no circo quando eu tinha 6 anos de idade. Eu trabalhava, sempre fui trapezista. Comecei a fazer lira trapézio, que é uma lira quadrada, né? Que é balançando, parece mesmo com um trapézio. Fiz essa lira durante muitos anos mesmo. Quando eu comecei eu tinha 6 anos, igual eu falei, e fiquei fazendo ela até os meus 18 anos. Para 19 anos. Aí foi quando eu tive que parar porque me deu um problema na minha coluna. Devido a isso, eu parei de fazer essa lira que eu fazia, pelo fato de ter machucado a minha coluna, e fiquei parado por um bom tempo fazendo, sem fazer nada. Quando foi depois de um ano que eu estava parada, eu voltei a trabalhar. Foi quando eu comecei a fazer a lira parada, que é o que eu faço hoje, que é um aparelho, né, aéreo, e ele é um aro de ferro, né? E eu vou explicar um pouco para vocês do que é feito o meu aparelho, de quando foi, desde quando começou a existir. Vou explicar para vocês um pouco como é. A lira também é um aparelho circense, né? É uma modalidade aérea, assim como o tecido, acrobático, trapézio, e também ela é parecida com a corda lisa. O trapézio é o aéreo, né, que se mais parece com ela. Então, assim, é um aparelho, né, que, tipo, vem de várias outras inspirações. No caso da lira, né, que é um aro de ferro, né? Então, e tipo assim, o trapézio, como eu disse que é o aéreo mais parecido com ela, a história diz que ela teve a origem 1500 depois de Cristo, surgido nos espetáculos da antiga Grécia. Originalmente eram usadas quadrados, né, de metal. Antigamente não tinha redondo, né? Era quadrado. Então, fazendo-se parecer com um instrumento musical, que era feito na época, né? Parecia um instrumento musical, que é o aparelho que eu faço hoje. Que tem o mesmo nome hoje, né? No caso, que é a lira. A forma mais conhecida do aparelho é um aro de metal, né? Mas assim, pode ser usada e feitas de algumas e outras formas, de outras variações, de tamanhos, com barras em formatos diferentes. Então, assim, não precisa ser a lira feita somente no aro de ferro, né? Pode ser feita de outros modelos, pode ser feita em triângulo, pode ser feita um dado, por exemplo, pode ser feita um quadrado, de várias formas. Mas hoje em dia a que mais é usada, no caso, né, é o aro redondo, que é o aro de metal, que é que a maioria das pessoas, assim como eu, usa, essa que é o aro de metal. O meu aparelho, ele é só o aro, né, de metal, e tem uma estafa que eu me apoio para poder estar fazendo alguns truques, fazendo algumas partes do meu número. E como eu disse para vocês, né, no começo do vídeo, eu comecei a fazer a lira. Quando eu comecei, vou dar um exemplo aqui, eu fazia a lira que era uma lira quadrada, e ela era quadrada, né, na época que eu fazia, em formato de trapézio mesmo, como eu disse algumas explicações anteriores, que tem várias formas, vários formatos, vários jeitos de ser feita. Então, a minha hoje eu faço, né, eu não faço mais a quadrada,
faço o aro redondo, né? Igual eu já expliquei. Estou fazendo há mais ou menos uns 4 anos. Uns 4 anos, porque eu fiquei parada há 1 ano sem poder fazer devido ao meu problema na minha coluna. Tem vários tipos de lira, de formatos, né? Inclusive tem uma que é uma lira que eu acho muito interessante. Não faço essa, né? Mas tenho vontade, quem sabe um dia. Que é a lira dado, né? Que é um dado, tipo um dado, que também é uma lira. Ela é bem interessante, muitas pessoas hoje em dia fazem e é muito bonito. Mas a minha, né, é o aro. Então, assim, o que eu tenho para falar é isso do meu aparelho, né, explicando um pouco como foi feito, como veio, desde quando existe a lira, né, que a lira é bem antiga, igual eu falei para vocês. A lira é feita 1500 depois de Cristo, então é uma coisa que já é bem antiga, né, que era feita nos espetáculos da Grécia, né, igual eu falei. É uma coisa interessante, né, e continua sendo até hoje, que muitas e muita gente fazem, e eu também faço esse número, que é a lira, né? No caso, lira aérea, que é um aparelho aéreo feito nas alturas. E é isso que eu tenho para falar a respeito do meu número, do meu aparelho. E é isso.